Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original, onde a gente faz pela manhã um estudo de grego e de hebraico junto a uma reflexão bíblica e na parte da tarde, às 16 horas, fazemos a nossa reflexão mais sobre o cenário das notícias, associando, obviamente, ao que a Bíblia fala sobre os tempos do fim e também no final do vídeo a gente faz a nossa oração pelo Brasil, nossa corrente de oração. Pessoal, a Bíblia é um livro extremamente interessante porque ela não esconde os erros dos seus personagens, inclusive não esconde os erros dos seus heróis, né? Abraão, apesar de ser o pai da fé, ele em alguns momentos ele duvidou, ele titubeou, quando ele encontrou com o faraó, por exemplo, ele não disse que Sara era sua esposa, ele ficou com receio e disse que era sua irmã, porque ele ficou com receio de, de perder a sua vida para que ficasse com a sua esposa. A gente vê também Davi tendo os seus percalços, né? A questão do seu envolvimento com Batseba, entre outros erros que ele comete. Isso é muito interessante porque a Bíblia expressa a essência de Deus, que é um pai que repreende aqueles a quem ele ama, né? Não é um pai omisso, não é um pai que deixa de repreender porque acha que vai desagradar, né? Não é um pai nesses moldes de hoje, né, que não quer repreender porque quer ser amigão do filho, não. É o amigo de verdade que repreende porque ama, né? Deus repreende aqueles a quem ele ama. E a Bíblia nos dá modelos, né? Modelos daquilo que a gente deve seguir e se espelhar e modelos dos quais devemos nos afastar, porque são modelos negativos, né? Prejudiciais, pejorativos. E um desses modelos está na diferença entre dois reis. Eu falei já sobre Davi, mas vocês sabem que Davi foi precedido por Saul. E o mais interessante é que talvez escondido ali no próprio nome de Saul, a gente já recebe vários insights e ensinamentos sobre o problema que eventualmente aconteceria na vida desse homem que foi escolhido por Deus, mas que pela sua arrogância e seu orgulho acabou preferindo fazer as coisas do seu jeito e não da forma que agradava a Deus. O nome Shaul é um nome extremamente curioso, tá? Shaul vem de Sha'al em hebraico, que significa perguntado ou desejado, porque a Bíblia diz que ele foi desejado. Eles chegaram para Samuel e falaram: nós queremos um rei. Assim como das nações vizinhas, nossas têm um rei, nós queremos ter um rei também, né? Seguindo exemplo de ímpios, né? Se deram mal, obviamente, né? Tava na cara que não ia dar certo isso, mas então ele foi aquele que foi pedido, né? Aquele que foi desejado. Mas Shaul em hebraico, o nome de Saul, também pode significar aquele que foi indagado, né? Isso é muito interessante, né? Ou aquele sobre o qual caiu uma grande responsabilidade, ou também aquele que foi pego em falta, ou aquele que foi julgado. Isso é interessante, né? A questão da responsabilidade, porque se a gente olha até o significado da palavra responsabilidade, significa a obrigação de responder pelos seus atos, né? A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E Saul recebeu uma porção do poder de Deus, né? E o Senhor retornou um dia para cobrar, né? Para ver como é que estava ali, assim como na parábola dos talentos. Mas, infelizmente, encontrou Saul em falta. O que é interessante é que a palavra Shaul, o nome de Saul, também pode significar pegar emprestado, como está lá no segundo livro de Reis 6:5. Deus emprestou o seu reino a Saul, mas este intentou tomá-lo para si mesmo e utilizou esse bem que não era dele, que era um bem emprestado, conforme os seus próprios prazeres e não conforme a lei de Deus. Por isso, assim como na parábola dos talentos, Deus retornou para prestar contas e ele foi achado em falta. Estranhamente, o nome Saul também está relacionado com uma palavra que talvez você conheça, Sheol. Sheol é a palavra para inferno no Antigo Testamento, como está em Deuteronômio 32:22, ou também traduzido como sepultura, como está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Saul, antes guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo vento do Espírito de Deus, infelizmente abdicou de tal privilégio e passou a ser guiado por um espírito maligno,
que o incitava a ter medo, inveja e ódio com relação a Davi, lançando a um caminho de morte e destruição. E aí, quando a gente mergulha de novo sobre o significado do nome Saul, Shaul e as suas variações, a gente percebe algo muito interessante. Por quê? O nome Shaul se relaciona a palavras como Shal. Shal em hebraico significa falta ou erro, como está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Se relaciona também, Shaul se relaciona a Sheli, que significa segredo. Ele tinha algo oculto ali, algo da sua vaidade, do seu orgulho. Se relaciona também a Shalá, que significa blasfêmia. Ele blasfemou muitas vezes quando fez coisas completamente abomináveis a Deus. Shalu também significa falta ou erro. Ele cometeu seus erros. E Shalal, que significa roubar, tomar ou saquear. Veja que em Saul no nome Saul já estava ali implícitos dois caminhos, um da bênção e um da maldição, que ele teria que continuamente escolher entre um e outro, mas ele acabou um pouco para frente no seu chamado, escolhendo mal, indo pelo caminho errado. Em Saul havia todas as oportunidades de ser bem-sucedido. Ele, porém, deixou que a sua mente fosse completamente contaminada e a sua santidade suprimida por uma sucessão de faltas, de erros, blasfêmias, roubos, mentiras, conforme o seu próprio nome deixa transpirar. Além disso, o que é interessante é que o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, explica que Saul era um jovem belo que sobressaía a todos devido à sua elevada estatura. Curiosamente, a palavra sobressair em hebraico é gavoa, que significa alto ou orgulho ou soberbo ou altivo. Ou seja, ele poderia estar no alto em espírito, navegando junto com Deus ali espiritualmente, mas ele preferiu, em vez de estar sintonizado com aquele que está no alto, o Altíssimo, preferiu, pelo contrário, a soberba e o orgulho. E assim nós vemos que a sua elevada estatura também deixava transparecer uma falha do seu caráter, de modo que a sua altura se converteria em altivez e a sua humildade em orgulho e a sua simplicidade em soberba. Jesus, ao contrário, nos ensinou: sedes mansos, assim como eu sou manso. E mansos e humildes, né? Então foi assim que Cristo nos ensinou, e eu não tenho dúvida nenhuma que se você abdicar do orgulho e seguir o caminho de Cristo, da mansidão e da humildade, você vai ter uma vida plena de presença de Deus e rios de água viva vão fluir do seu interior. Eu não tenho dúvida, é o recado que eu deixo para você nessa manhã. Afaste de você o caminho de Saul e siga o caminho do rei Davi, que errou sim, cometeu erros sérios, mas o arrependimento sempre estava o acompanhando ali junto na sua jornada. Isso é sinal de humildade, isso é sinal de um coração contrito, isso é sinal de presença de Deus, porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo não é outro senão o Espírito Santo de Deus, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha o que é bom, e a gente se vê às 16 horas, se Deus assim o permitir, com a nossa reflexão sobre o que está acontecendo no mundo e a nossa oração, nossa corrente de oração pelo Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se você quiser mais estudos sobre esse assunto, está aqui o livro Davi, o Homem Projetado por Deus. Esse estudo eu tirei exatamente aqui do capítulo A Última Chance de Saul, tá? Que é um dos capítulos mais interessantes aqui do livro, que é o capítulo, começa na página 119. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Capítulo 7 do livro Davi, o Homem Projetado por Deus, de minha autoria, tá? Se você quiser também estudar o grego e o hebraico, também fica a dica para você adquirir o livro Karpós, Desvendando os Frutos do Espírito, de minha autoria também. Esse aqui é grego e hebraico, Davi é mais sobre o hebraico. Se você quer estudar sobre o cenário do final dos tempos, aí esse aqui, Desvendando o Apocalipse, tá?
Então, esses 3 livros estão aqui embaixo, é só você clicar Loja Desvendando Original, ali estão todos esses materiais, fora os DVDs com palestras e seminários e pregações que você pode também adquirir, tá bom? Fique com Jesus, obrigado pela audiência, a gente se vê em breve, se Deus assim o permitir. Valeu!